Tenho duas perguntas, eu vou por partes. Primeiro, vou nessa que você está colocando, que os militares parece que voltaram com muita vontade política depois dessa missão da MINUSTAH, sobretudo por causa da reforma da Previdência para preservar e aumentar os privilégios que ele tem. Agora, o curioso é que eles voltaram através de uma estratégia ideológica feita por um ex-comunista, que é o Olavo de Carvalho, que é o grande... Você vê que ele tem essa penetração. Você falou das instituições do Ministério Público, da APF, do Judiciário, Ives Gandra Filho, por exemplo, são tudo olavistas. Então, ele conseguiu penetrar nessas instituições. Ele virou ele faz um Gramsci, né? Um gramscianismo da cabeça dele. E ele é um ex-comunista, assim como Mussolini era. Eu vejo um paralelo muito... Tem um livro do Trotsky que ele fala como que a gente publicou, Como Esmagar o Fascismo, que ele compara quem ideologiza o fascismo é o Mussolini, porque ele tem uma noção de classe, o poder da classe média, ele entende o Estado, e o Olavo parece que é o nosso Mussolini, ex-comunista, traçando a estratégia nazifascista. E ele fica o tempo todo alegando que te conheceu, morou com você, que você é o homem de ferro, não vai delatar. E a gente nunca ouviu você comentar quem que era esse Olavo de Carvalho nos anos 60. Na biografia dele também não tem nada muito, não tem um perfil bem feito no Brasil para traçar essa trajetória, por que ele vai para os Estados Unidos, por que ele começa essa história de tarica islâmica bem nos anos 80, quando os Estados Unidos se alia com o islamismo fundamentalista para enfraquecer a oposição da União Soviética dentro do Afeganistão, né, com o Talibã. Ninguém traçou um perfil perfeito. Quem é esse cara? O que ele era, o que ele se transformou e o que ele é hoje, na sua visão? Realmente, eu conheci o Olavo de Carvalho, o Rui Falcão, eu e outros, o João Leonardo da Silva Rocha, que foi assassinado pela ditadura, o Arno Praz, que também foi assassinado pela ditadura, na Casa do Estudante, na São João, na década de 60, porque nós tínhamos um aparelho lá, vamos dizer assim. Né? Tinha um mimeógrafo a álcool, fazíamos reuniões. Eu era secretário de agitação e propaganda da dissidência. O Rui era uma liderança importante, era um jornalista importante, né? Inclusive foi editor da revista Exame depois deixou a carreira de jornalista para vir dirigir o PT. Nós dirigimos junto o PT de São Paulo na década de 80, no começo da década de 80. E a imagem que eu tenho do Olavo de Carvalho, ele não tinha nenhum carisma, nenhuma liderança. Era um pouco um intelectual, assim, yuppie seria hoje, certo? Quase uma almofadinha. Certo? Não tenho a imagem dele como um comunista. Éramos todos do Partido Comunista, né? Mas ele não se destacava. Eu já até pedi para vários que me entrevistam conversar com o Rui Falcão, porque eu sou muito péssimo. O Vladimir Palmeira, que nós somos amigos, irmãos até hoje, tivemos muitas passagens na vida em comum, né? Porque o movimento estudantil, depois em Cuba, depois ele voltou, quando nós voltamos para o Brasil, ele foi morar em São Paulo, né? Eu ajudei ele a organizar a casa dele, tudo. Depois que convivi todo esse tempo. O Vladimir é capaz de lembrar a lâmpada da prisão, como é que era, o tamanho da porta, a cor. Eu só lembro que eu estava preso num lugar com 4 colchões no chão, uma lâmpada pendurada, chovia, ventava, fazia frio, entrava tudo pelas grades, porque era uma delegacia em São Paulo. Se você tinha algum recurso, se comia, se não tinha, não comia, porque tudo tinha caixinha, tudo tinha que comprar 2 vezes o preço, 3 vezes, né? O carcereiro fazia o que queria com os presos. Né? Eu não lembro das coisas, mas agora, evidentemente que ele, você falou bem, ele me acusa de ser, título que eu não mereço, Marco Aurélio Garcia talvez merecesse, né? Ser um gramsciano e ter sido o elaborador de uma estratégia de tomada do poder a partir de Gramsci. Eu estou até com o dicionário na mesa aqui, dicionário gramsciano. E de Gramsci para tomar do poder no Brasil. Evidentemente que o PT é uma obra coletiva, não é uma obra de um ou de outro. Todo mundo sabe que o PT, nos anos
90, né? Primeiro, o PT é um partido plural de muitas correntes políticas, né, até hoje. Menos hoje. Né? Hoje tem muito mais poder do que correntes políticas ideológicas. Né? E o PT também é um partido de intelectuais, né, formuladores de política e de historiadores, né, filólogos, inclusive. Né? Então, o Brasil, o PT é um partido de produção coletiva. O livro Dutra sempre falava que nós éramos uma orquestra. Né? Isso é verdade. Agora, é verdade que isso contribuiu para o Olavo de Carvalho construir a ideologia ultradireita, né, que é proto-fascista mesmo, e a estratégia. Ele não construiu uma estratégia de tomar o poder. Né? Ele estava à parte. Ele foi adotado como ideólogo, pelo que pregava, e se associou à aventura bolsonarista, porque isso é uma aventura que está custando caro ao país. Né? E que as elites do país, para combater a esquerda e o PT, foram coniventes. Né? Namoraram e dormiram junto com o inimigo, que é a inimiga delas. Dormiram junto com o inimigo. Então, aí agora, tentando se separar. Né? Querem fazer um divórcio amigável, mas está difícil, porque o Bolsonaro quer não só nos reprimir, como reprimir a eles também, né? Começando pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo, né? E pelo PSDB, que são todos comunistas. Né? Então, eu acredito que Olavo de Carvalho também tem esse papel pela absoluta miséria intelectual dos bolsonaros, dos militares e das elites brasileiras, essas elites que se associaram ao Bolsonaro. Já não estou falando mais da oposição, estou falando dos Hang da vida, né? Do dono da Madeiro, desse Flávio Rocha. Né? É uma miséria. Né? Se você vê o que fala o Partido Novo, entendeu? Quer dizer, não deu certo em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, eles não viram o que aconteceu na Argentina, no Chile, no Equador, na Colômbia, no Peru? Os povos não aceitam, não cabe o Brasil dentro do Brasil do Bolsonaro, do Guedes, né? Ou é o Brasil dos bancos, dos financistas do Brasil? Esse mundo financista que está ruindo no mundo todo? Então, eu acredito que é mais pela miséria. E também acredito que grande parte da responsabilidade não é nossa. Por mais que nós tenhamos cometido erros no governo, mas erros maiores que o Fernando Henrique cometeu no governo dele, câmbio fixo, vendeu 1 trilhão de patrimônio por 100 bilhões de dólares, aumentou a carga tributária 6%. O Brasil quebrou 2 vezes, foi a FMI de pires na mão, teve um apagão, desemprego, inflação. O Brasil parou praticamente no fim da década de 20, fim do século passado. Né? Nem por isso o Fernando Henrique é responsabilizado por uma tragédia nacional. Nos responsabilizamos por uma tragédia nacional que não aconteceu. Agora, a conivência deles de não votar no Haddad no segundo turno, de namorar o bolsonarismo, porque o PSDB foi a vanguarda da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e do projeto do Guedes, PSDB, DEM e MDB. Eles foram. Vão agora culpar o PSL, a Aliança para o Brasil, culpar o extremismo de direita pelo que está acontecendo no país. Se bem que agora é hora de unir todo mundo para tirar o Bolsonaro, mas eu quero deixar isso registrado, porque senão fica o Olavo de Carvalho, o bolsonarismo medíocre, né? Mas é preciso fazer ajuste de contas da história também.